o rei Davi, essa triste notícia veio até o rei. Mas quem tomou as dores foi o próprio irmão Absalão. E eu comecei a refletir, mas Davi como pai, como servo de Deus, como temente a Deus, ele teria que ter ido lá, repreendido, disciplinado seu filho. Ele não teve força, ele não teve autoridade. Porque eu fico imaginando que ele começou a refletir o pecado que ele cometeu lá atrás. E isso foi uma barreira para ele disciplinar. E muitas das vezes hoje não é diferente. Por isso nós temos que tomar muito cuidado em fazer algo que não agrada a Deus. A maioria aqui tem famílias, principalmente filhos. A gente conversa muito em casa que os filhos, eles observam os pais. Então nós temos que estar vigilante constantemente. Com uma escorregadinha, quando a gente vai repreender, a gente fica sem autoridade. E aí, essa situação foi se aumentando. Que Absalão tomou a dor da sua irmã, que foi abusada, e ele foi e matou o próprio irmão. Ou como? Ele queria se vingar do sofrimento da irmã. E o rei Davi também não teve forças para ir repreender Absalão. Por quê? Não é necessário uma morte gerar outra morte. Tem que haver a disciplina, tem que haver a correção, tem que haver o perdão. E isso eu fico imaginando que a vida de Davi foi se tornando uma bola de neve, porque 3 mortes, como foi falado, na família. Porque é o natural, os filhos enterrarem os pais. Mas ali foi ao contrário. O rei Davi enterrou seus 3 filhos. O primeiro, a consequência do pecado do adultério. E depois, os 2 filhos que um foi vingando a morte do outro. E lá na frente, a gente ainda vê que o rei Davi fugiu da sua própria casa. Porque a gente vê na história de Davi, desde lá de trás, quando ele foi ungido, ele pastoreava as ovelhas, ele cuidava do rebanho. Então a gente vê que ele não começou de cima. O Senhor foi ensinando ele a começar desde lá de baixo. Então tudo que ele conquistou, foi o Senhor dando graça a ele foi com muito esforço. E de repente, um pai que conquistou tudo, um rei, foge do próprio filho, com medo do próprio filho. A gente vê que está invertido. E a gente conversando sobre isso, hoje não está diferente. Muitos dos lares, os pais não têm autoridade, o filho fala mais alto, o filho manda no lar. E a gente também já viu a situação do pai sair de casa e deixar a casa para o filho, porque fala, deixei para ter paz. Então nós precisamos, irmãos, ter o temor a Deus e refletir. É melhor não pecar do que sofrer as consequências. Porque não sofremos. Se eu peco, não só sofre eu as consequências. Sofre eu, sofre ele, que é uma só carne, sofre os meus filhos, a geração deles, a maldição vai acompanhando. E aqui nós vemos as consequências do pecado. Então a consequência do pecado, ela gera a morte. E Davi, ele trouxe para dentro da casa dele, nesse momento, essas consequências. Houve dificuldade, houve estupro, houve irmão matando irmão. Então houve guerra, houve contenda. Aquilo que o profeta falou se cumpriu. As esposas de Davi, elas foram tomadas pelo próprio filho. Então onde há pecado, onde há desavença, onde está a desobediência de Deus, a palavra do Senhor lá em Romanos 6, parte 23a, diz que porque o salário do pecado, ele é a morte. Mas a parte B, ela é importante a gente entender e saber depois também. Aqui nós vemos então uma situação de morte dentro da casa daquele rei. O rei tinha tudo. O rei tinha dinheiro, tinha riquezas, tinha tudo. Mas ele tinha perdido a paz e a família dele estava indo por água abaixo. Estava indo por água abaixo. E a gente chega a um ponto aqui que Davi, ele tem que fugir do próprio filho. Davi, ele foge do próprio filho, abandona o reinado, abandona a casa dele e foge. Vai viver nas montanhas. E o filho que começa a tomar conta, e o filho vai atrás dele para tentar matar ele. Olha que situação que se chega. Não é diferente nos nossos dias atuais. Esse erro foi do filho. Quem que errou primeiro? Será que foi Davi que errou primeiro para essa maldição ser lançada sobre a família dele? Por que que Deus permitiu? Davi foi um homem segundo o coração de Deus.
o homem que tinha a excelência de reconhecer o erro, pedir perdão para Deus, e Deus falar, esse é o homem segundo o coração de Deus, é ele, não tem outro, ele é o escolhido. E aí então nós vemos toda essa desgraça nessa casa, nesse lar, tudo acontecendo de forma que não deveria acontecer. E Davi, como pai, ele chorava amargamente, ele chorava angustiado, porque ele pedia se procurarem por Absalão. Quando Amnon, ele morreu, ele chorou amargamente, ele não queria a morte, ele não queria tristeza, ele não queria violência dentro da casa dele. Mas ele sabia que Deus havia determinado ali dentro da casa dele situações devido àquilo que ele cometeu de erro. Então nós vemos aqui que o salário do pecado aí é a morte. Vamos lá, Dieguinho. Mas o que é importante para mim e para você começa aqui agora. Começa nesse tempo agora. A palavra que eu tenho para mim e para você, ela começa aqui agora. Talvez a gente leu essa introdução para chegar aqui. Para dizer para você, que tipo de legado você está deixando para a geração que vem depois de você? O que você está deixando para os seus filhos, para aquelas pessoas que vêm depois de você? São coisas boas ou são coisas ruins? Gálatas 6, 7 diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semear na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas aquele que semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então aqui a gente tem a opção de lançar a nossa semente boa ou de lançar a nossa semente ruim. Aqui nós temos a opção de ver aonde nós estamos. Lembra lá do início do título, aonde nós estamos agora? Qual que é a minha posição agora? É de pegar, colocar a mão no arado e fazer as coisas boas, ou pegar no arado e fazer as coisas ruins. Aqui Deus tem dado a oportunidade para mim e para você, de fazer as escolhas certas e as escolhas corretas, não as escolhas erradas diante de Deus. Então a semente, ela vai ser lançada, para que amanhã ou depois a gente possa ver essa semente germinando. Atos 3,19 diz assim, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados, e assim venham tempos da presença do Senhor em tempos de refrigério. Então aqui nós vemos o que vai tratar o nosso coração, o que vai trazer para nós a escolha, a opção da escolha certa, se nós estamos errados, e nós somos pecadores, nós sempre estamos errados, nós sempre devemos e precisamos estar pedindo perdão para Deus por todas as coisas que nós cometemos, sejam elas até em pensamentos. E nós precisamos entender que se nós não fizermos isso agora, as consequências lá na frente, elas podem ser grandes. Elas podem ser drásticas. Se nós não entendemos e reconhecemos que nós precisamos nos afirmar nesta palavra, nos arrepender, se converter dos nossos pecados, para que venha tempos de refrigério e da presença do Senhor sobre a nossa vida. Ah, mas eu não estou fazendo nada de errado. Eu não estou fazendo nada de errado. É você e Deus. É o teu coração diante da presença do Senhor. A todo momento nós precisamos da infinita bondade e misericórdia de Deus na nossa vida. A todo momento. Talvez eu olhando para Davi, se tivesse a oportunidade de apagar a parte do pecado que a Bíblia menciona na vida dele, ele não pensaria meia vez para não cometer, para não carregar a consequência daquilo que aconteceu na vida dele. E nós hoje temos essa oportunidade de arrependimento e de perdão. Por que eu preciso disso, Maurício? Desse arrependimento e de perdão? Para ter vida. A parte B do capítulo 6, do verso 23 de Romanos, diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna por Cristo nosso Senhor Jesus. Se lá atrás o salário do pecado é a morte, aqui nós vemos que o arrependimento nos leva direto para Deus. Nos remete direto para a presença do Senhor. E isso é maravilhoso quando nós entendemos. Quando nós conseguimos entender. Aleluias. E o interessante que quando se fala no legado, quando o Maurício perguntou que legado, né, você está deixando, para nós o maior legado como família
para a nossa família, para os nossos filhos, é deixar os ensinamentos do Senhor para os nossos filhos, né? E cuidar da nossa família. Eu estava me lembrando quando o pastor relatou do amigo do trabalho, que passou aquele versículo de 1 Timóteo, né? Que se nós não cuidarmos da nossa família, nós estamos negando a fé, né? E a gente conversa muito sobre isso, que a gente, para a glória de Deus, a gente gosta muito de se envolver, mas sempre a gente senta, conversa, e às vezes quando a gente vê que as coisas estão querendo sair do eixo, a gente fala, epa, né, vamos puxar, porque de nada vale a gente se envolver, a gente fazer muitas coisas na obra e perder os nossos, né? Então os nossos têm que estar caminhando junto. Por quê? Como o pastor colocou no grupo da igreja, que o primeiro ministério nosso é a família. E a gente vê que o rei Davi, ele não tinha essa força, essa autoridade para conduzir a família dele dessa forma. E eu meditando também na história de Davi, lá no comecinho do livro de 1 Samuel, a palavra nos relata que quando, uma certa vez, ele estava, né, na cidade de Ziclag, e eles tiveram uma batalha. E ele foi para a guerra, batalhar em prol dele e dos outros, para vencer a guerra, né, contra os inimigos. Só que a casa ficou desprotegida, a família ficou lá desprotegida. E quando eles voltaram, os inimigos filisteus tinham botado fogo em tudo e levado as mulheres, filhos, todos. E a palavra fala que o rei Davi e os homens que estavam com ele, que eram os soldados, choraram amargamente. Porque eles foram lá, venceram a guerra, mas o lar deles foi destruído. Então, a nossa vida com o Senhor, ao caminhar, a nossa vida na obra com o Senhor, a nossa família tem que estar aqui, tem que estar junto, né? Então, o nosso legado que nós precisamos deixar para a nossa família, para nossos filhos, para a nossa geração, é os ensinamentos, o temor do Senhor. E eu estava até meditando que em Deuteronômios, lá no capítulo 4, o versículo 10, que quando Moisés vai para o Monte Horebe, o Senhor o chama ele para ir no monte, e ele relata, né, que no dia em que eu estive perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse, ajunta-me este povo, e farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e ensinarão aos seus filhos. Então, a gente vê aqui a preocupação, o amor de Deus com os teus filhos. Ele não quer que só o adulto, o pai de família, a esposa, aprendam e tenham conhecimento do Senhor, mas Ele quer que nós passamos aos nossos filhos. E é o que nós precisamos ensinar, o temor do Senhor, para que nós não venhamos viver momentos tristes, momentos infelizes, que eu digo, que Davi viveu com a família dele. E nós precisamos ter esse ensinamento. Por quê? Nós fazendo a nossa parte de ensinar o temor, ensinar a palavra, a família, nós, como eu disse no início, nós constituímos a nossa família 22 anos atrás. Mas nós não vamos ficar a vida inteira vivendo eu, ele e os filhos. Que eu oro para o Senhor preparar as esposas dos meus filhos e o esposo da minha filha, segundo o teu coração. Então, eu abençoo eles quando for o tempo certo, não agora, o tempo certo. Que o Senhor prepare a família deles para constituir. Então, nós, lá no futuro, ficaremos eu e ele, velhinhos, que eu costumo dizer para ele, velhinhos, os dentes vão cair, não porque a gente vai pôr dentadura, né? Mas nós vamos ficar velhinhos. E eles vão constituir a família deles, mas que lá na família deles também, que eles levem consigo, com eles, o temor do Senhor, né? O aprendizado da palavra. Porque nem todo instante nós vamos estar por perto. E eu queria só relatar rapidinho um testemunho que o Senhor me fez lembrar, né? Da gente
A palavra fala, nós temos que instruir, né, intimar a palavra no coração, andando sentado, deitado, né, todo instante. Porque nem sempre nós vamos estar junto deles. E para a glória de Deus, uma certa vez, um dos meus filhos, o primeiro filho, ele estava na escola, acho que ele tinha 10, 11 anos, e a gente sempre foi de ensinar, cobrar também. E um certo dia na escola, ele chegou em casa muito triste e meio ao mesmo tempo irado. Eu falei, o que que houve? Ah, mãe, na escola lá, a professora foi falar uma certa matéria, explicar sobre a criação, de onde nós viemos, e foi falar que nós viemos do macaco. E ele chegou muito bravo, porque ele sabia, por isso que vale a pena instruir, ele sabia que foi Deus que criou o homem e a mulher. E muitas das vezes nós não vamos estar por perto para defender o que nossos filhos estão ouvindo. E o que que houve? O temor do Senhor que estava sobre o coração dele fez com que ele rejeitasse aquela palavra contrária à palavra de Deus, o que ele aprendeu. Mas ele, na hora, ele não falou nada, veio para casa muito bravo. Por quê? Porque uma das alunas da turma também era cristã. E ela se levantou e falou, não aceito, porque foi Deus que nos criou. Aí a professora vai e fala assim, Deus é um mito. Então, quando falou Deus é um mito, ele voltou muito irado, porque ele sabia quem era Deus. E eu falei, não, a situação não pode ficar assim. Porque a escola onde ele estudou era proibido falar de religião. Então a gente respeitava, porque tem várias pessoas de várias denominações. Eu liguei na escola e ele não queria. Não, mãe, a professora vai me prejudicar, vai tirar minha nota. Eu falei, não, nós vamos resolver. Liguei na escola, conversei com a pessoa certa, falei que a gente respeitava a regra da escola, mas a escola também tinha que respeitar os alunos, que cada um era de uma denominação. E eu expliquei o que houve. A escola falou para mim, não, mas ela cometeu um erro muito grave, isso não pode acontecer. No outro dia, para a glória de Deus, a professora voltou na sala, pediu perdão e retirou o que ela falou. Mas aí eu glorifiquei o nome do Senhor, e eu não estava perto para defender o ouvido do meu filho. Mas vale a pena nós instruir para o filho. O filho não vai brigar, ele não vai brigar na escola por causa da palavra, mas ele não vai aceitar. O que muitas das vezes a sociedade faz a gente engolir. Então, vale a pena nós ensinarmos, a instruir, a várias as formas nossos filhos dentro da palavra. Para que a gente não colha na nossa família situações infelizes. E quando nós falamos ou pensamos em legado, deixar algo para os nossos filhos, o que vem na nossa mente primeiro eu vou construir uma casa, vou deixar um carro, vou deixar uma fazenda. É o que vem no coração primeiro. Mas a palavra do Senhor nos ensina que é diferente. Nós devemos deixar um legado de continuação, de que exista vida na presença do Senhor. De que exista continuidade na presença do Senhor. Porque o que nós ajuntamos aqui na terra vai ficar aqui. Mas o investimento que nós fizemos nos céus, ele é eterno. E é para isso que nós estamos aqui, nos preparando, né, para o chamado de Deus, no nosso momento, na nossa hora. Deus tem o nosso tempo e o nosso chamado. E aí, interessante que pensando nesse legado, eu não sei vocês, homens, né, se já pensaram, mas eu penso nesse legado dessa forma, de preparar os meus filhos, não material, mas espiritualmente, para que eles nunca saiam, que eles nunca abandonem, que eles nunca fujam da presença do Senhor. Se eu conseguir chegar e colocar isso daí na mente deles e eles conseguirem ter essa vida, eu tenho certeza que eles serão abençoados, e muito abençoados. Me lembro a primeira vez, quando nós tivemos o primeiro filho, o Vinícius, o presbítero chegou para mim, né, ele era bem direto nas palavras, e se alguém, né, você que não teve filho ou vai ter um filho, ou se tem um filho, quer fazer uma oração dessa para o Senhor, né, tem que ter coragem. Ele falou, Maurício, eu vou te ensinar você a fazer uma oração, mas você faz? Eu falei, eu faço, né? É o primeiro filho, você está esperando. Então vem cá, você vai orar assim, pôr as mãos sobre a cabeça dele, e falar assim, Senhor, se esse filho que o Senhor me deu, se for para lá no futuro ele se desviar, sair da tua presença, ele fazer coisas erradas, fugir, não obedecer às suas leis, eu quero que o Senhor tire a vida dele agora. E é uma oração pesada. Falou, se for para ele te abandonar, se desviar da tua presença, então que ele não tenha vida, que a vida dele seja tirada agora.
E aí você fala assim para um pai que faz uma oração dessa para um filho? E aí ele me ensinou dessa forma. E dessa forma eu peguei no meu coração. Falei, Senhor, é teu, não é meu. É herança sua. Eu só vou cuidar para o Senhor. Então, se essa palavra é uma palavra poderosa, eu vou fazer até onde ele me cabe para instruir. E a instrução, eu tenho certeza que vai ser bênção lá na frente. Mas aí, voltando aqui para Davi, nós vemos então que Davi, quando foi transferir esse legado, quando ele foi passar o legado dele para o filho dele, que no caso aqui era Salomão, Davi, ele não teve muita coisa para falar dele. Olha eu, teu pai, olha eu, faça como eu fiz, olha eu sou o exemplo, olha para mim como eu fui, como eu dediquei. Davi instrui Salomão dentro de palavras de Deus. E aí nós vamos ver e acompanhar aqui, que Davi, nas últimas palavras dele, são palavras fortes, quando Davi chega ali diante dos últimos momentos de vida dele, ele chega diante do filho dele, e fala essas palavras. Lá em 1 Reis 2, diz assim, que ora, aproximavam-se os dias da morte de Davi, e ele encarregou a Salomão, seu filho, dizendo, imagine só um pai chegando para o filho, e tendo que transferir aquilo que ele viveu para o filho, para dar continuidade naquilo que ele fez aqui na terra, como rei, como pai, como rei, como general, como homem de guerra, excelência, mas aqui na família, nesse ponto, Davi estava devendo um pouquinho, de dar conselhos bons para o filho. E aí diz assim, no versículo 2, eu vou pelo caminho de toda a terra, sê tu forte, portanto mostra-te um homem, e guarda o encargo do Senhor teu Deus para caminhar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, para guardar os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que possais prosperar em tudo o que fazes, e para onde quer que voltes, para que o Senhor possa continuar a sua palavra que falou a teu respeito, dizendo, se os teus filhos atentarem ao meu caminho, para caminharem diante de mim, em verdade, com todo o seu coração, e com toda a sua alma, não te faltará, disse ele, um homem no trono de Israel. Então, essas foram as palavras que Davi estava direcionando para Salomão, como que passando o reinado para o filho. Como eu e você nessa noite poderíamos dizer assim, como nós estamos passando, né? Se Deus falasse assim para mim e para você, ó, vocês têm aí só 24 horas de vida, prepara a tua casa, né? Fez assim com Ezequias, né? Prepara a tua casa aí que você vai, eu vou te recolher. E aí, como que seria a nossa correria para preparar aquilo que nós temos? Não material, mas espiritual. Tem coisas que a gente tem que corrigir hoje e agora. E é nesse tempo que nós precisamos corrigir. Tem coisa que não dá para deixar para corrigir amanhã. A oportunidade que Deus dá para a gente é hoje, é agora, nesse momento. Tem coisa que o nosso coração necessita e anseia de Deus, é agora. É nesse momento. Nós estamos aqui nesta noite para ter essa essência, para ter esse cuidado do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Se nós viemos aqui é porque está tudo bem? Amém. Mas se não está bem, vamos pedir para que o Senhor faça essa correção na nossa vida agora. Para que o Senhor mostre, para que o Senhor alimente na nossa mente, para que o Senhor traga na nossa mente aquilo que nós precisamos estar em conserto diante da presença dEle. Deus tem falado conosco a todo momento, a todo instante. Deus tem comunicado com a gente a todo instante para a gente valorizar a família. Porque, né, Cristo falou, temos compromisso com a igreja, com a obra, se chamar eu estou, se fazer eu vou. Mas aí chega o momento que a gente fala, opa, peraí, extrapolou um pouquinho, vamos firmar o pé, cuidar de casa primeiro. E assim tem que ser. Não estamos errados, não estamos fugindo da obra de Deus, mas estamos fazendo com graça e com sabedoria, para não perder lá na frente. O maior investimento que nós temos que ter na nossa família é a palavra, é o ensinamento, é mostrar para que realmente Deus ele é fiel, Deus ele é cumpridor da tua promessa, e Deus ele cuida e zela daqueles que vivem em obediência a Ele também. E é isso que nós devemos passar para os nossos filhos continuamente, constantemente. Porque nós estamos caminhando. Gente, imagine só, eu e você como pai, se nós chegarmos lá no céu e os nossos filhos não estiverem com a gente, nós vamos ter alegria? Como que será? Né? Imagine nós, marido e mulher, chegando no céu,
E aí eu olho para trás, né? Cadê o Felipe? Cadê a Isadora e o Vinícius? Cadê? O senhor me fala assim para mim, você não preparou eles? Você não ensinou eles o caminho correto? Você não mostrou o direcionamento? Você não falou que só o Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Você não instruiu. Cadê eles? Cadê eles? Nós temos papéis fundamentais, de pelo menos os membros da nossa família, nós direcionarmos diante de Deus. Nós batalharmos por eles, para colocá-los, eles, diante das promessas de Deus. Isso nós temos que ter, como homem e como mulheres. Se Deus nos deu os nossos filhos como herança, é para nós cuidarmos para o Senhor, e não para o mundo. É para nós cuidarmos para Deus. Deus vai requerer de nós os nossos filhos. Podem ter certeza disso. Podem ter certeza disso. É interessante que quando a gente fala de instruir, mas vocês são casal nota 1.100%? Não, nós somos falhos também. Mas nós procuramos nos esforçar para instruí-lo, para nós primeiro viver, para instruí-lo. Porque eu sempre lembro da passagem quando Samuel estava sendo instruído pelo sacerdote Eli, né? Que o Senhor usa ele para repreender o próprio sacerdote. Porque ele ensinou a maneira correta o Samuel. Olha quem se tornou profeta Samuel. Mas os filhos dele, ele não corrigia, não instruía. E o Senhor na palavra fala que se eu não instruir o meu filho, se ele fizer algo que eu estou vendo que não está agradando a Deus, eu não instruir, eu estou honrando mais o meu filho do que a Deus. E eu preciso honrar a Deus primeiro, depois o meu filho. Já teve um momento, né, eu já fui filha, tenho os filhos, já tem um momento que às vezes quer sair da rédea, às vezes a gente tem que puxar um pouquinho mais, tem que cobrar, às vezes eles dão uma esperneada, acham ruim porque a gente cobrar. E eu já falei isso para meus filhos, a palavra fala que eu não posso honrar mais vocês que a Deus, eu corrijo vocês que eu preciso honrar a Deus. Então nós precisamos instruir, mas sempre primeiro a gente precisa viver, dar os bons exemplos. Esses dias atrás, teve uma situação que eu fiquei com aquilo no meu coração, falei, o dia que o Senhor der a oportunidade, eu vou contar esse relato. Esses dias atrás, a gente viu, muitos viram, né, que um certo estabelecimento começou a passar muita coisa na internet, muitos cristãos orientando para que não entrasse nesse estabelecimento, né, não consumisse o alimento de lá. Por quê? Porque fez uma propaganda tentando colocar na cabeça da criança, para a criança aceitar a mãe casar com outra mulher, o pai casar com outro homem. Só que eu não entendia, né? E eu falei, mas o que está acontecendo? Estão falando tanto. E minha filha veio conversar com minha mãe, mas o que será que está acontecendo que estão criticando tanto? Falei, vamos ver. E nós fomos investigar. E era por isso. Por essa propaganda que ele estava fazendo, né? Mas aí a gente viu muitos cristãos desesperados. Assim, ficaram muito bravos com aquela situação, até fazendo propaganda que não entrasse lá. Eu, nada contra, mas também nunca entrei lá. Para que nem ninguém entrasse lá mais para consumir. Aí eu comentei com ele, eu falei, isso não me assustou. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos foram pegos de surpresa com essa situação. Por isso que é muito importante você instruir o filho na palavra. A gente não vai criticar, não vai desrespeitar, mas nós temos que ficar com a palavra. A palavra me ensina assim. E eu conversando com a minha filha, falei, está vendo por que a mãe sempre fala para vocês? Né? Respeitar, mas não aceitar a situação, aceitar o que o Senhor fez. O Senhor criou o homem e criou a mulher. E eu falei, e por esse motivo, aí seu pai ter feito, como a palavra fala, casei com seu pai casou comigo, por esse motivo existiu vocês. Né? Então, nós precisamos instruir mesmo ao temor, aos ensinamentos da palavra, para quando surgem essas situações, porque os filhos nossos, irmãos, estão vendo televisão, tem celular, né? Tem acesso à internet, para que quando acontecer essas situações, não pegue os nossos filhos de surpresa. Então, aquilo não mexer com a cabeça dos filhos que são instruídos. Não é eu deixar de entrar no estabelecimento, porque ele está manchando, né, a mente das crianças. Não, se o meu filho está sendo instruído, a mente dele não vai ser corrompida, porque ele sabe qual é o jeito certo, o jeito que Deus nos deixou para que façamos igual.
o homem e a mulher. Deixar o pai, sua mãe e unir a sua mulher. Então, isso é muito importante, a gente ter esses ensinamentos. Para que a gente colha as bênçãos na nossa vida, na geração dos nossos filhos. Amém, irmãos? A hora aqui passa muito rápido, pastor. Já passou lá 2 minutinhos, passa muito rápido mesmo, gente. Mas eu queria louvar a Deus pela vida de vocês. E não se esqueça de uma coisa. Meditem nisso. De que forma vocês estão cuidando da prosperidade de vocês? De que forma vocês vão entregar o legado de vocês para a vida dos filhos de vocês, para aquelas pessoas que estão junto de vocês? Nós precisamos olhar para aquele slide ali e dizer assim, ó, juntos, eu, meu filho, minha esposa, meu marido, juntos, rumo ao céu. Se tiver um para trás, eu vou batalhar, nesse mundo, eu vou dobrar o joelho no chão, eu vou brigar com o inferno inteiro, mas eu vou batalhar para que ele esteja comigo, e a gente vai junto, e o nosso destino, o nosso rumo, ele tem que ser o céu. Se não for o céu, eu não vou. Então, que vocês saiam com essa palavra nessa noite. Prepare o coração de vocês, conserta aquilo que precisa consertar, e pensem no legado, aquilo que vocês vão estar transferindo para a geração futura, principalmente aqueles que são de casa. Nós precisamos ser exemplo na vida de cada um deles. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Deus, eu oro e peço, Senhor, para que haja concordância, para que haja paz, para que haja, Senhor, na vida de cada coração aqui, Pai. A Tua palavra, ela foi lançada de uma forma explicada, Deus, para que haja vida, para que haja renovo, para que haja transformação, Pai. E que o Senhor possa, Deus, através dessa palavra, mostrar de uma forma especial, ó Deus, de que forma nós precisamos estar diante da Tua presença, Pai. Qual é a nossa postura de sacerdote, ó Pai? Qual é a nossa postura diante do Senhor, Pai, com relação à nossa família, Pai? Nos ensina a cada dia, Pai, a sermos homens e sermos mulheres de Deus, Pai, para viver em obediência à Tua palavra, Pai. Aquilo que eu quero viver aqui na igreja, Pai, que eu possa viver em toda a sociedade, no meu trabalho, na minha casa, no meu lar, e que meus filhos, ó Deus, a minha casa, a minha família, Senhor, seja uma família, uma casa abençoada, Pai. É assim que eu oro e já te agradeço, Pai, pela essa rica oportunidade desta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? As palmas louvem ao nome do Senhor, amém? Aplauda Jesus um pouquinho, Marcos. Glória a Deus. Que benção, né, irmãos? Graças a Deus. Deus abençoe muitíssimo esse casal. A gente aprende. Eu gosto muito de sentar e ficar ouvindo, aprendendo. A gente aprende muito com as pessoas. Independentemente de cargo eclesiástico, independentemente. Isso são formalidades, né? Que o Senhor instruiu para a igreja, para a gente organizar a igreja. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, Maurício, a Cris, louvo a Deus pelas irmãs do Lírio dos Vales, louvo a Deus pela vida do Luiz, do Diego ali, o irmão Zilcio ali, o irmão Marcos ali na portaria, Marcelo ali do lado esquerdo aqui na portaria também, e os irmãos que oraram, né? O Rafa e a Tati. Muito obrigado, Maurício. Foi bênção, a irmã Elaine e o irmão Luiz correram aí junto com a pastora para poder enfeitar aqui. Se vocês quiserem tirar fotos, não precisa ser só os casais não. Qualquer um quiser vir aqui, tirar foto, vai ficar muito bonito, tá bom? E amanhã nós vamos estar aqui novamente. Eu estou tentando trazer um casal aqui amanhã, que é bênção de Deus também, tá? E domingo, vocês já sabem que é o pastor Edivan. Falei com ele hoje, está tudo empolgado para estar domingo com a gente aqui, vai ser bênção, tá bom, queridos? Amanhã o ministério, hoje o Lírio dos Vales abriu hoje, foi muito bonito os louvores. Amanhã o Ministério Adoradores também, vamos colocar no 10. Minha esposa acabou de imprimir. Nem chegou para cuidar, não. Não.
A gente imprimiu as apostilas, os pedidos acabaram hoje. E a pastora acabou de imprimir tudo ali. Aí nós recebemos uma bênção aí. O irmão Marco está conduzindo com a irmã Regiane. Aí no domingo eu entrego para vocês a apostila antes do culto. Porque o conteúdo daquela apostila vai ser ministrado domingo, tá bom? Aí os que adquiriram, já vai dando uma lida, vai ser bênção de Deus, tá bom, queridos? Apesar que o seu conteúdo também é muito rico. Parabéns, viu? A gente é muito bom, e eu vou querer. Sabe por quê, Maurício? A gente sabe que isso aqui investiu tempo, investiu oração. Parabéns, foi bênção, tá? Estende as mãos para cá, amados. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com esta amada igreja, não só hoje, mas sempre. Os irmãos que creem e acreditam, digam amém. Vão em paz, Deus abençoe vocês e muito obrigado.